Amados, nós vamos meditar no Salmo 139. Nós vamos fazer a exposição dos 12 primeiros versículos, mas nós vamos ler apenas o versículo 1, porque nós já lemos todo o Salmo 139 no começo. Vamos ler apenas o versículo 1. Leamos todos juntos. Senhor, tu me sondas e me conheces. Mais uma vez. Senhor, tu me sondas e me conheces. Vamos orar. Pai, é com muito temor que nós nos colocamos diante do teu povo para entregar a tua palavra, para expor, Senhor, aquilo que está em tua santa palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa compreensão, para percebermos o significado de cada palavra que está exposta aqui, Senhor. No nome de Jesus, eu te peço que tu me enchas com o Espírito Santo, para que eu possa pregar a tua palavra com fidelidade, Senhor, porque o que nos interessa nessa manhã, nesse momento, é a tua palavra, é ouvir a tua voz, e que a tua palavra, Senhor, no poder do Espírito Santo, venha produzir mudanças, transformação. Espírito Santo, vem gerar fé no nosso coração através da tua palavra. Que essa manhã seja uma manhã de salvação, que essa manhã seja uma manhã de libertação, que essa manhã seja a manhã em que o Senhor vai usar a palavra para despertar a fé que é dos eleitos. Nós pedimos que o Senhor semeie fé, Senhor, para que possamos nos apropriar das tuas promessas reveladas na tua palavra, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, nesses 12 versículos que nós vamos meditar nessa manhã, Davi destaca dois atributos fundamentais de Deus. Nesses 2 versículos, 2 atributos. O primeiro atributo é o da onisciência. Deus tem o conhecimento total de todas as coisas. Eu vou repetir. Deus é onisciente, ou seja, Ele tem o conhecimento total de todas as coisas. Vamos repetir todos juntos? Deus tem o conhecimento total de todas as coisas. Mas há um outro atributo que nós aprendemos aqui nesse texto, que é a onipresença. Ou seja, Deus está presente em todos os lugares da sua criação. Vou repetir. Deus está presente em todos os lugares da sua criação. E eu gostaria que a igreja expressasse também esse versículo, esse texto, todos. Deus está em todos os lugares da sua criação. Amados, esses 2 atributos devem nos levar a 2 atitudes. Tendo a consciência da onisciência e da onipresença de Deus, 2 atitudes têm que brotar do nosso coração. A primeira é a atitude de temor. Temor no sentido de respeito, de reverência, de santidade e fidelidade a Deus, naquilo que Ele nos deu em termos de dons, talentos e posses. E devemos temer a Deus, pois Deus sabe tudo sobre nós. E tudo que nós fazemos, fazemos diante da sua presença. Isso deve gerar temor, respeito. Mas há uma segunda atitude que deve gerar e deve ser gerada dessas 2 verdades, que é a serenidade. Além do temor, a consciência de que Deus é onisciente e onipresente, isso deve gerar serenidade no nosso coração, na nossa vida. E a serenidade devemos entender como paz, confiança, esperança e segurança. Por quê? Porque Deus sabe tudo de que nós precisamos. Deus conhece exatamente a sua vida, a sua dor. Deus conhece os seus momentos difíceis. Deus conhece a sua história. Deus conhece a você mais do que você se conhece. Isso deve gerar serenidade, porque Ele nos conhece e está presente para cuidar de nós. Deus te conhece e Ele está sempre com você para cuidar de você. Bendito seja o nome do Senhor. É por essa razão, queridos, que nós vamos meditar no seguinte tema: sob o olhar de Deus. Qual é o nosso tema?
Amados, estamos diante do Deus que tudo sabe. Nós vivemos diante de um Deus que tudo sabe. Qual a primeira verdade? Deus tudo sabe. Versículos de 1 a 6. Vamos meditar nesses versículos. Primeiro, versículo 1 e 2. Vamos ler mais uma vez. Esteja com a sua Bíblia aberta e, por favor, acompanhe. Os irmãos, amigos que não têm Bíblia, podem acompanhar pela projeção, mas todos os demais que têm Bíblia, acompanhem pela sua Bíblia. Vamos ler todos juntos. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Meus amados, esses versículos revelam a onisciência de Deus. A onisciência de Deus é a qualidade divina que implica seu conhecimento completo e perfeito. Todos comigo? Que revela o seu conhecimento completo e perfeito de todas as coisas, passadas, presentes e futuras. Nada está oculto aos olhos de Deus. Isso é muito sério, no sentido de que deve gerar temor, mas isso também é muito confortador no sentido que deve gerar esperança, porque tudo que fazemos Ele conhece, Ele está vendo. Nada está oculto aos olhos de Deus. Ele vê e conhece cada detalhe do universo, desde os movimentos das estrelas até os pensamentos mais íntimos do nosso coração. O conhecimento de Deus é absoluto, abrange todas as ações, todas as intenções e todas as possibilidades. O conhecimento de Deus é imutável e infalível. É imutável, porque esse conhecimento não muda nem se dissolve com o tempo. Deus não se esquece de nada. Deus não se esquece de nada. E eu gostaria que toda a igreja repetisse isso comigo, todos juntos. Deus não se esquece de nada. O conhecimento de Deus é imutável, mas também é infalível, porque é impossível que Ele esteja errado. O conhecimento de Deus é infalível, porque não há possibilidade de Deus errar, diferentemente dos homens, cujo conhecimento pode ser falho ou incompleto. O conhecimento de Deus é completamente exato e verdadeiro. E eu vou repetir: o conhecimento de Deus é completamente exato e verdadeiro. A igreja comigo: o conhecimento de Deus é exato e verdadeiro. Ele vê as realidades como realmente são, sem erro ou distorções. A infalibilidade de Deus também implica que Ele não pode ser enganado por ninguém. Ou você acha que pode enganar a Deus? Ou você acha que você pode barganhar com Deus? Ou você acha que o seu poder de convencimento vai, de alguma maneira, enganar a Deus? Deus, em seu conhecimento, é imutável e infalível. Em sua onisciência, Deus conhece não apenas os fatos concretos, mas também conhece os em potencial, ou seja, aqueles que ainda estão por acontecer, Deus já conhece. O conhecimento de Deus transcende o tempo e o espaço. Veja aí no versículo 2, Davi diz que Deus conhece todos os nossos movimentos e pensamentos. Deus conhece os nossos movimentos. Olha o que diz o texto: sabe quando me assento e quando me levanto. Deus conhece todos os lugares pelos quais nós andamos. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus conhece todos os lugares pelos quais nós andamos. Deus conhece todos os nossos movimentos. Mas não apenas Ele conhece os nossos movimentos, mas conhece também os nossos pensamentos. Veja o texto que aqui diz: de longe penetras os meus
pensamentos. Deus conhece todos os teus pensamentos. E eu penso, queridos, que os nossos pensamentos e é nos pensamentos que acontece a maioria dos nossos pecados. Os pensamentos são terríveis. Basta um olhar que se desperta para pensamentos tão malignos. Basta uma tentação que às vezes não se diz não, mas dá sequência a essas tentações. A tentação não é pecado, mas a sequência é. E muitas vezes nós não paramos a sequência do início das nossas tentações. Os pensamentos são terríveis. E nós precisamos clamar a Deus para que nos dê pensamentos santos, puros e verdadeiros e que agrade a Deus em nome de Jesus. No versículo 1, Davi usa a linguagem de sondar. E isso implica em uma investigação profunda, mostrando que Deus não apenas vê superficialmente, mas Deus entende completamente, com profundidade, a nossa vida em termos de ações e de pensamentos. Nos versículos 3 e 4, vamos ler versículos 3 e 4 todos: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece mais uma vez o reforço do conhecimento de Deus. Versículo 4, ainda. Amados, Deus está ciente de todas as nossas ações diárias: andar, deitar e caminhar. Deus está ciente de todos os nossos pensamentos, detalhes, mesmo antes de serem expressos. Aí o que diz o versículo 4? Todos, mais uma vez, ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces antes, em potencial. Essa verdade, queridos, do conhecimento de Deus é reforçada em Mateus 6,8, onde Jesus diz que Deus sabe do que nós precisamos antes mesmo de pedirmos. Veja o que diz o texto: Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. E agora chegamos no versículo 5, todos. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Amados, a presença de Deus é total. Amém? O conhecimento de Deus é total. Ele está em todos os lados e sua mão protetora está sobre nós. A mão protetora de Deus está sobre a sua vida em nome de Jesus. O texto diz: tu me cercas por trás e por diante. Isso ensina que Deus nos envolve por completo, não deixando nenhum espaço fora do seu alcance e do seu conhecimento. O texto diz que Ele nos cerca por trás e por diante, e ensina que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. E eu vou repetir: Deus está presente em todos os momentos da nossa vida, passado e do futuro, como também no presente, protegendo dos perigos presentes e preparando o caminho adiante. Em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 18, está escrito que o Senhor vai à frente do seu povo e estará com o seu povo. Deus está conosco, louvado seja o seu santo nome. Sobre mim pões a mão. Essa parte desse texto sagrado, queridos, ensina o toque pessoal de Deus e a orientação de Deus. Colocar a mão sobre alguém significa abençoar, proteger e cuidar. No contexto bíblico, é uma imagem de proximidade e de intimidade, como quando Jesus colocava as mãos sobre os enfermos, sobre as pessoas para abençoá-las e curá-las. Isso reflete, meus amados, o ensino de proteção, cura, libertação e orientação. A mão de Deus está por trás, adiante, de um lado e do outro. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos no versículo 6, leamos: tal conhecimento é maravilhoso, demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir.
Amados, esse versículo expressa a admiração e o assombro do salmista diante da onisciência de Deus. Ele diz tal conhecimento, e esse conhecimento refere-se a tudo que foi dito até agora, e está descrito nesse salmo. Esse conhecimento inclui o entendimento completo da parte de Deus de todas as ações, pensamentos e circunstâncias, antes mesmo de serem vivenciadas. Tal conhecimento, todos, é maravilhoso demais para mim. O salmista reconhece que o conhecimento de Deus é extraordinário e impressionante, além da capacidade humana de compreender totalmente. Irmãos, de fato, quando nós pensamos aqui a admiração que o salmista expressa diante da onisciência de Deus, do conhecimento pleno e total de Deus, isso é admirável, isso é extraordinário, isso é algo muito grandioso, por conta da nossa limitação em termos de conhecimento. E Deus não apenas nos conhece mais do que a nós mesmos, mas Ele conhece cada habitante desse planeta, passado, presente e futuro. Deus conhece todas as coisas. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso atingir, é algo grandioso, mas que o Espírito Santo do Senhor abra a nossa compreensão para termos um pouco de discernimento do que significa Deus nos conhecer totalmente e profundamente, porque é assim que Ele nos conhece. O salmista admite que o entendimento de Deus é tão vasto e elevado que está fora do seu alcance e da sua capacidade intelectual. É sobremodo elevado, indica algo que é infinitamente superior, uma altura que a mente humana não consegue escalar, mas o Espírito Santo revela. O Espírito Santo abre o entendimento, o Espírito Santo dá a compreensão, e é por isso que nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Ele é Deus, Senhor, que nos ilumina, nos esclarece, porque nenhum conhecimento acerca de Deus nós vamos obter, se não o próprio Deus nos revelar, nos dá através do Espírito Santo. Em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9 está escrito: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é onisciente. Sobre o olhar de Deus, estamos diante do Deus que tudo sabe, mas nós estamos diante do Deus inescapável. Versículo de 7 a 12. Não dá para escapar diante de Deus. Não dá para fugir de Deus. Não dá para se esconder de Deus. Não dá para ignorar a Deus, a pessoa de Deus. Versículo 7. Leamos todos o versículo 7. Para onde? Aleluia. Meus amados, esse texto aborda a onipresença de Deus. A onipresença de Deus é um atributo de Deus que revela que Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí você diz, como é isso? É difícil de alcançar. O ar que você respira está presente no Japão? Esse ar que existe e que nos dá vida está presente na Alemanha? Está presente em todos os lugares. É apenas uma ilustração muito simples da presença de Deus em todos os lugares. Deus é onipresente. Isso significa, amados, que não existe um ponto no universo onde Deus não esteja presente. Não existe um ponto sequer no universo que Deus não esteja presente, lá em cima e aqui ou nas profundezas. Sua presença permeia toda a criação
e Ele está simultaneamente em todos os lugares, observando e sustentando todas as coisas. A onipresença de Deus garante que Ele está sempre acessível a todos, independentemente de onde estejam, e que nada escapa ao seu conhecimento e o seu cuidado. Esse texto destaca que é impossível escapar da presença de Deus. E eu gostaria que toda a igreja dissesse isso comigo, todos juntos: é impossível escapar da presença de Deus. O texto faz uma pergunta: para onde me ausentarei do teu espírito? O salmista está afirmando que não há lugar algum onde ele não possa ir, ou que esteja fora do alcance do Espírito Santo de Deus. A presença de Deus é universal e abrangente, alcançando todos os lugares. Mas há uma outra pergunta que o texto nos faz: para onde fugirei da tua face? A face de Deus é uma expressão que simboliza a presença de Deus, o olhar atento de Deus, e sua atenção é constante. O salmista reconhece que é impossível esconder-se ou fugir do olhar vigilante de Deus. É impossível esconder-se ou fugir do olhar vigilante de Deus. Jeremias capítulo 23, 24 está escrito que Deus afirma que ninguém pode se esconder de sua vista, pois Ele enche os céus e a terra. Em Provérbios 15, 3, afirma que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz que nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Deus é onipresente. Nos versículos 8 e 9, vamos ler, diz o texto sagrado: se subo, se faço, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos caminhos, nos confins do mar. Vamos analisar esses versículos, querido. Primeiro versículo 8: se subo aos céus, lá estás. O céu se refere ao ponto mais alto, mais exaltado, apontando o lugar de maior proximidade com Deus. Esse texto afirma que se o salmista estivesse nos céus, lá em cima, no ponto mais alto, ele encontraria a presença de Deus ali. Destacando que Deus habita nas alturas celestiais. Isaías 66, versículo 1 está escrito: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Deus está nos céus. Mas olha o texto continuando, o que é que diz? Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está. Se vou para cima, o Senhor está. Se desço para baixo, desço para baixo. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Amados, o mais profundo abismo refere-se ao lugar dos mortos, ou à profundeza da terra, simbolizando o ponto mais baixo e distante da existência. Mesmo no Sheol, a presença de Deus é encontrada, mostrando que não há lugar tão profundo ou oculto onde Deus não esteja presente. Amós capítulo 9, versículo 2 está escrito: ainda que cavem até o Sheol, de lá a minha mão os tirará. Louvado seja Deus. Agora chegamos ao versículo 9, todos. Se tomo e me detenho. Vamos analisar esse trecho aqui. Se tomo as asas da alvorada. A alvorada refere ao nascer do sol no leste. Portugal, onde é o leste aqui? Lá.
Se toma as asas da alvorada, leste. Tomar as asas da alvorada sugere viajar na velocidade da luz, movendo-se rapidamente ao extremo oriental. E se me detenho nos confins dos mares, os confins dos mares apresentam o ponto mais distante a oeste. Aonde é oeste? É lá. Leste e oeste. Se eu vou para leste, o que é que acontece? Deus está. Se eu vou para oeste, lá o Senhor está. Bendito seja o nome do Senhor. Juntos, as asas da alvorada e os confins dos mares abrangem os extremos leste e oeste, simbolizando a totalidade da criação. Deus está presente em todos os lugares. Esses versículos reforçam, queridos, a onipresença de Deus, ilustrando que não importa quão alto os céus, quão baixo os abismos, ou quão distante leste ou alvorada, confins do mundo, a oeste, nos confins dos mares, a presença de Deus está sempre conosco. A presença de Deus está em todos os lugares. Essa presença contínua, universal de Deus, nos oferece a certeza de que Deus está sempre acessível e vigilante, independentemente de onde venhamos a estar. Provérbios 15, 13 está escrito: os olhos do Senhor estão em toda parte. Jeremias 23, 24: pode alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. E Hebreus 4, 13: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. E aí chegamos no versículo 10. Toda a igreja leamos. Ainda lá me haverá de guiar, a tua mão e a tua destra me sustentará. Esse versículo expressa a confiança de Davi na presença contínua e no cuidado de Deus, não importando onde esteja. Ainda lá refere-se aos locais mencionados anteriormente: os céus, o mais profundo abismo, as extremidades. Não importa quão distante ou extremo seja o lugar, a presença de Deus está garantida. E aí o texto continua e diz: me haverá de guiar a tua mão. A mão de Deus simboliza orientação e direção. O salmista confia que onde quer que ele esteja, a mão de Deus estará guiando os seus passos. Meu querido irmão, minha querida irmã, aonde você estiver, a mão de Deus vai estar te acompanhando, guiando e protegendo os teus passos. E a tua destra me susterá. A destra é a mão direita, que é frequentemente mencionada com poder e força. É uma imagem comum na Bíblia para descrever a proteção e o sustento divino. Êxodo 15, 6 está escrito: a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. E diz que a mão direita de Deus, a mão forte de Deus, me susterá. E sustentar aqui, queridos, significa segurar firmemente, apoiar e manter em segurança. Deus nos sustenta. Deus nos sustenta. Sabe por que você está em pé até hoje? E sabe por que você está aqui e chegou no dia de hoje? Porque Deus tem sustentado a sua vida. Porque Deus tem sustentado a sua vida. A mão direita de Deus tem sustentado a sua vida, lhe dando orientação, lhe dando sustento e cuidando de você. E aí, estamos chegando para o final, nos versículos 11 e 12. Leamos: se eu digo, me cobrirão, e a luz ao redor de mim, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são... Amados, os versículos 11 e 12 exploram a impossibilidade
de se esconder de Deus, mesmo nas trevas. Versículo 11: se eu digo, as trevas com efeito, vou me esconder nas trevas, lá o Senhor não vai colocar os seus olhos. Tem determinados lugares que a gente acha que se a gente for, Deus não vai. Tem determinados lugares que a gente acha que se a gente estiver lá, Deus não vai nos acompanhar. É pecaminoso demais, Deus não vai. Vai. Não tem lugar onde Deus não esteja. Não esqueça disso não, meu irmão. Esqueça disso não, minha irmã. Onde você for, o lugar mais escuro, as trevas mais profundas, Deus está lá. As trevas simbolizam a escuridão física. A ideia é que as trevas poderiam servir de esconderijo. Mas se eu posso me esconder nas trevas, mas Deus vai estar lá. E aí o texto diz, e a luz ao redor de mim se fará noite. Ele está imaginando uma situação onde a escuridão é tão profunda que parece engolir toda a luz, criando uma noite impenetrável. E aí a gente chega no versículo 12. Olha o que o texto diz: até as próprias trevas não te serão escuras. Para Deus, as trevas não são um obstáculo para te ver, para te acompanhar, para estar ali. Ele vê através da escuridão como se fosse luz. Essa parte do versículo enfatiza que a escuridão não pode esconder nada de Deus. O quarto não pode esconder nada de Deus. O lugar mais distante não pode esconder nada de Deus. Aonde estivermos, qualquer lugar da criação de Deus, Deus está lá. Porque as trevas e a luz são a mesma coisa. Para Deus não há diferença entre trevas e luz. Ambas são igualmente visíveis para Ele. Esta frase destaca a onisciência de Deus e sua capacidade de ver e conhecer todas as coisas, independentemente das circunstâncias. Esses versículos reforçam a ideia de que não há como se esconder de Deus. Nem mesmo a mais profunda escuridão pode ocultar alguém do seu olhar. Para Deus não há diferença entre luz e trevas, pois Ele é capaz de ver e entender tudo perfeitamente, independentemente das condições. Você já se deu conta de tudo o que você faz sob o conhecimento de Deus e sob o olhar de Deus e sob a presença de Deus? Você já se deu conta disso, meu irmão e minha irmã? Hebreus capítulo 4, versículo 13, está escrito: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Concluindo, amados, a equipe do louvor, por gentileza, estamos constantemente sob o olhar de Deus, do Deus que tudo sabe, porque Ele é onisciente, do Deus inescapável, porque Ele é onipresente. Devemos ter duas atitudes. Primeira atitude, de temor. Temor que diz respeito à reverência, à santidade, à fidelidade na administração do tempo, dons, talentos e bens, e respeito à sua pessoa. Não devemos ter o medo paralisante de Deus, mas respeitá-lo com toda a intensidade da nossa alma. Quando nós pensamos que Deus sabe de tudo, e tudo que fazemos diante da sua presença, isso deve gerar em nós um temor, queridos, para não fazermos determinadas coisas, para fazermos outras coisas, e temos a consciência de que o que agrada a Ele está revelado em sua palavra.
Mas há uma outra coisa que deve gerar no nosso coração, é serenidade. Você está procurando andar com Deus? Você tem a Jesus Cristo como Senhor e seu Salvador? Você está procurando seguir a palavra do Senhor? Então tenha serenidade. Deus está presente para te socorrer, para te livrar, para te ajudar, para cuidar de você. Ele conhece a sua história, a sua dor, o seu sofrimento. Deus é misericordioso. Temos duas condições aqui. Ou você, diante da onisciência ou presença de Deus, corre para os braços de Jesus e encontra em Deus o conhecimento e a presença que te salva, que te liberta e conduz à glória e à vitória celestial. Ou você continua em pecado, sem se arrepender, sem se converter ao Senhor Jesus, sem o confessá-lo como Senhor e Salvador. E assim, tendo a consciência de que tudo o que você fez em toda a sua história, o fez pelo conhecimento de Deus e na presença de Deus. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor.